Salve, galera! Então, bora lá aprender um pouco mais sobre esta importante fase da história do Brasil, sobre período regencial? Então vem comigo, gente. Em primeiro lugar, sempre é importante entendermos de que período estamos falando. Então, hoje falaremos das revoltas ocorridas no período regencial, período que pertence ao Brasil Império. Então vamos lá, gente. Vamos fazer então essa rápida revisão da linha do tempo da história do nosso país, da história do Brasil. Bom, a história do Brasil é dividida em três fases: Brasil Colônia, Brasil Império e a fase em que vivemos, Brasil República. O período estudado na aula de hoje será o período regencial, uma das fases do Brasil Império, período que começa em 1831 e termina em 1840. Começa com a abdicação de Dom Pedro I ao trono do Brasil e vai até o golpe da maioridade que leva ao trono Dom Pedro II em 1840. Bom, então vamos lá, gente. Importante, Tato, entendermos algumas características desse período. Então eu procurei trazer aqui, através de uma imagem, uma das características mais elementares desta fase. É importante destacar que o período regencial é o período em que o Brasil será governado por regentes, ou seja, por representantes do imperador. Uma vez que, quando Dom Pedro I abdica o trono em 1831, o herdeiro do trono, seu filho, Dom Pedro II, só tem 5 anos de idade. E a Constituição do Brasil, a Constituição em vigor, a Carta outorgada de 1824, determinava como idade mínima para governar o Brasil 18 anos. Ou seja, o imperador precisaria esperar mais 13 anos para ser empossado como imperador. Nesse período, então, o Brasil seria governado por representantes de Vossa Majestade, os regentes. Eu procurei colocar aqui, através dessa figura, uma maneira de vocês conseguirem compreender melhor uma das características desse período. Tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Uma outra característica fundamental nesse período que você não pode deixar de saber é que esse período é marcado pelo intenso conflito entre dois grupos políticos. Nós vamos ter o grupo que defende uma maior centralização das decisões políticas. Esses são os unitaristas, ou também chamados de liberais moderados, apelidados de chimangos. Para você, é muito importante compreender que esse grupo defende que as decisões políticas continuem centralizadas em um centro de poder, no caso a capital, o Rio de Janeiro. Mas existe um outro grupo político que briga, pelo contrário, que briga por mais liberdade política para as diversas províncias brasileiras. Eles querem mais autonomia política, eles defendem um projeto mais federalista, onde eles possam tomar decisões locais. Bom, esses são chamados liberais exaltados. Por que exaltados? Porque eles defendem mais liberdade do que os liberais moderados. Tudo bem? Bom, então essa é uma característica fundamental. É bom perceber que o período regencial é um período marcado, na maior parte do seu tempo, por esses conflitos entre esses dois grupos políticos. O poder central defendendo o unitarismo político e as elites provinciais, as elites regionais, defendendo mais autonomia política para as suas regiões. Será muito diferente do que acontece hoje, galera? Bom, vamos pensar, né? Bom, vamos lá, gente. Esse período, então, caracterizado por esses conflitos políticos entre esses dois grupos, ele reflete, ou melhor, esses conflitos se refletem em várias revoltas que vão explodir em território nacional nesse período. Muitas dessas revoltas atravessam o período regencial e só serão resolvidas no segundo reinado, mas todas elas iniciam-se no período regencial. Então, fica aí a dica, galera, porque se tem revolta é porque é uma fase bastante complicada da história do nosso país, mas muito importante também, tá bom? Bom, nesse mapa, vamos ampliar aqui esse mapa e vamos identificar aqui nele as principais revoltas ocorridas no período regencial. Eu tenho aqui, no Pará, a cabanagem, no Grão-Pará, porque na época o Grão-Pará incluía também o estado do Amapá e o atual estado do Pará. Então ali em Belém explode uma revolta que vai acabar se alastrando para o restante do estado,
muito sangrenta, muito importante, uma revolta de caráter popular. Nós já falaremos um pouquinho mais sobre ela. A cabanagem, uma revolta que começa em 1835 e vai até 1840. Temos também a Revolução Farroupilha, a famosa Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a revolta mais longa da história do Brasil. Não podemos esquecer da Sabinada na Bahia, a Sabinada na Bahia entre 1837 e 1838. E também na Bahia a Revolta dos Malês, uma outra revolta do período regencial, tá? Acontecida em Salvador no ano de 1835. E por último, a Balaiada no Maranhão. Então, haja revoltas, hein, galera? A Balaiada no Maranhão, uma revolta de caráter popular também que começa em 1838 e só será debelada em 1841. Tudo bem? Bom, mas para a gente poder entender um pouco melhor dessas revoltas, galerinha, eu trouxe aqui as duas que eu considero as duas principais revoltas desse período. A primeira delas é a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha ocorrida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina entre 1835 e 1845. Quando eu vou falar de uma revolta, é importante identificar algumas considerações dessa revolta, algo que a diferencia das demais revoltas. Então, presta atenção que eu preparei aqui um quadro bem didático para vocês compreenderem. Uma consideração importante sobre a Revolução Farroupilha é que foi o mais longo conflito interno da história do nosso país. Começou em 1835 e se estende até 1845, já no reinado de Dom Pedro II, tá bom? Importante participação do Duque de Caxias, futuro Duque de Caxias, para resolver essa revolta, beleza? Bom, essa revolta também deve o seu nome à maneira como os liberais gaúchos eram conhecidos, os farroupilhas. Lembra que o período regencial é um período marcado pelo conflito entre os centralistas, unitaristas, os que defendiam um projeto centralista de poder, e as elites provinciais, os chamados liberais exaltados, que no Rio Grande do Sul eram chamados de farroupilhas, porque defendiam muito mais liberdade política para o Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, lembrar que o nome Revolução Farroupilha deriva da maneira como a elite política do Rio Grande do Sul, que encabeçou essa revolta, era conhecida no Brasil da época. Mas essa revolta também tem outro nome. Essa revolta também é conhecida como Guerra dos Farrapos, tá? E por que Guerra dos Farrapos? Porque essa revolta também contou com uma base popular. Os soldados que lutavam na Revolução Farroupilha ao lado da elite do Rio Grande do Sul, eles não tinham uniformes como os soldados do Império. Então, eles usavam fardas feitas, né, com a costura de vários tecidos. Por isso, os soldados do Império os chamavam de soldados esfarrapados, soldados farrapos. Daí um outro nome para a revolta, Guerra dos Farrapos. Beleza? Bom, sobre a principal causa dessa revolta, o que eu preciso saber, tá? Essa revolta, ela tem várias causas, mas é importante aqui apontar uma principal, para você não esquecer. Essa revolta começa quando o governo regencial resolve elevar os impostos sobre os principais produtos do Rio Grande do Sul, produtos ligados à pecuária, o sal, a banha e principalmente aquele que era o principal prato da nossa dieta, o charque. Tá bom? Quando o governo regencial resolve aumentar os impostos sobre os principais produtos da elite gaúcha, essa revolta então é deflagrada, beleza? Então lembrar que tem a ver com impostos, a elevação dos impostos sobre produtos que eram importantes para a economia do Rio Grande do Sul. Tudo bem, gente? Bom, e as consequências? Duas consequências importantes, tá? Aqui merecem destaque. Uma dessas consequências é que essa revolta ela chegou ao fim por meio de uma negociação, a chamada Paz do Poncho Verde, onde o governo, junto com os líderes da Revolução Farroupilha, resolveram apertar as mãos e fazer as pazes. Houve então a anistia, o perdão do governo, já na época nas mãos de Dom Pedro II, aos farroupilhas, tudo bem? Ou seja, né, aos líderes do movimento Farroupilha, que já se alastrava, uma revolta que já se alastrava por 10 anos aqui em nosso país. Mas essa revolta também termina com o massacre de uma tropa de elite do exército Farroupilha, formado por ex-escravos negros,
essa tropa conhecida como os Lanceiros Negros, que foi muito importante para várias vitórias do Exército Farroupilha ao longo dessa revolta. Só que eles foram massacrados, né? Por que será, né, galera? Mais uma pergunta, né? Por que houve o perdão aos líderes e o massacre dos Lanceiros Negros? Essas revoltas, galera, elas são muito importantes para que a gente faça uma reflexão sobre, inclusive, os problemas sociais que encontramos hoje em nosso país. Tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Dando continuidade, então, uma segunda revolta que eu escolhi para falar para vocês é a cabanagem, tá? A cabanagem que começou pouco depois da Revolução Farroupilha, começou também em 1835 e vai até 1840. Bom, quais as considerações importantes dessa revolta? Aquilo que eu preciso saber e que a diferencia das demais revoltas. Foi a mais popular revolta da história do Brasil, inclusive com um período onde o povo tomou o poder, o povo em Belém chegou ao poder por meio de lideranças populares, e acabou exercendo temporariamente o poder. Então foi a única revolta na história do Brasil onde o povo de fato tomou e exerceu, ainda que temporariamente, o poder, tá? E essa revolta deve o seu nome ao modo como a população envolvida no combate era chamado. A população envolvida na revolta era uma população pobre que viviam em cabanas, em casas, nas margens dos lagos e rios ali em Belém, ali no chamado Grão-Pará na época. Então, galera, era uma população pobre, e que eram apelidados de cabanos, daí o nome então cabanagem. Bom, quais foram as principais causas dessa revolta? Primeiro, o intervencionismo do governo regencial. O governo regencial, sempre que se sentia prejudicado, enviava interventores para governar essas províncias. Muitas vezes esses interventores, quando chegavam nesses locais para governar, eles, além de não possuir nenhuma identidade, nenhuma identificação com o lugar e com as pessoas do lugar, eles começavam a colocar em prática políticas que prejudicavam as pessoas que ali viviam. Tudo bem? Então, essa foi uma das causas da cabanagem. Uma segunda causa é a própria miséria e a superexploração da qual o povo paraense era vítima. Não vamos esquecer que o nome da revolta deriva da maneira como o povo pobre e muito envolvido na revolta era chamado, os cabanos, tá? Então, aonde tem miséria, aonde tem superexploração, galera, sempre há a possibilidade de revoltas. E a cabanagem está aí para não nos deixar esquecer disso. Beleza? Bom, quais as consequências da cabanagem? Para finalizarmos, então, se foi uma revolta popular, é claro que a repressão será extremamente violenta. Estima-se que 1/3 da população do Pará foi brutalmente aniquilada com a repressão à cabanagem, além do extermínio de várias tribos indígenas que estavam no caminho para a repressão à cabanagem. Tudo bem, gente? Bom, vamos ver se vocês realmente conseguiram compreender a aula de hoje. Então vamos testar um pouquinho a sua aprendizagem. Bora lá, galera. Então pega o seu caderno, pega o seu lápis, pegue a sua caneta e vamos exercitar. O período regencial, 1831 a 1840, foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Letra A Balaiada no Maranhão. Essa foi uma revolta que aconteceu no período regencial? Bom, galera, vamos lá, dê uma pensada, hein? Foi uma revolta que aconteceu no período regencial? Isso, galera, foi. Então eu não vou marcar. Lembra, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho, vamos olhar aqui no nosso mapa, rapidamente. Olha só, o nosso mapa aqui, olha, temos aqui, beleza? O nome da revolta, então tá correto. Vamos lá na próxima questão, vamos lá, só passando aqui. A letra B, na próxima alternativa, desculpa, a letra B, a Sabinada na Bahia. A Sabinada também foi uma outra revolta, eu falei um pouquinho. Se você não se lembra, volta um pouquinho aí que você vai se lembrar. Sabinada na Bahia, então está correto, também não vou marcar essa alternativa. Letra C, Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Galera, eu não falei de Inconfidência Mineira, até porque Inconfidência Mineira não é uma revolta do período regencial, mas sim do Brasil colônia, tá? Não tem nada a ver com o período regencial, aconteceu bem antes do período regencial. Então, a resposta incorreta é a letra C, eu vou marcar a C.
Tudo bem? A letra D, a revolta farroupilha ou Revolução Farroupilha, também aconteceu no período regencial no sul do Brasil. Bom, galerinha, é isso aí. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, abraços e até a próxima. Valeu, galera!